Irmãos, a paz do Senhor, boa noite, que o Senhor continue vos abençoando e derramando sobre vocês as suas mais ricas, preciosas bênçãos, que a graça de Deus possa estar repousada em cada um de nós. Nós estamos mais uma vez aqui para poder trazer uma palavra para os nossos corações. Ainda estamos impedidos de estar reunidos nos nossos templos, obedecendo às autoridades da saúde, às autoridades do nosso país e também à autoridade da nossa igreja, nosso pastor reverendo Luciano, nos qual tem nos orientado a aguardar um pouco mais. O retorno está previsto para o dia 7. Eu tenho a certeza que, se tudo correr bem, nós estaremos juntos nos nossos templos. Mas, enquanto isso não acontece, nós não estamos deixando de trazer para os irmãos uma palavra. Temos feito todos os esforços para que você não fique disperso e sempre tenha contato com a gente aqui pelo Facebook. Hoje é uma terça-feira, um culto de ensinamento. Eu não vou ser muito extenso para também não enfadar os irmãos, vou deixar apenas uma palavra de reflexão. Vou estar orando por vocês, pedindo a Deus graça, para que Deus possa continuar nos fortalecendo e que nós possamos continuar firme em meio a essa situação tão difícil. Eu sei que não está sendo muito fácil, porque apesar da gente estar longe dos irmãos, a gente continua sentindo aquela falta daquele calor humano, a vontade de estar junto com os irmãos. E também nós temos outras enfermidades, nós temos a gripe, nós temos um mal-estar, nós temos qualquer outra enfermidade que às vezes nos assola. Isso também vai nos causando preocupações, né? E continuo dizendo para os irmãos que toma todos os procedimentos, faça todos os procedimentos, toma todo o cuidado para que você não possa ficar doente. Cuida bem da sua saúde. Nós que estamos trabalhando fora, vamos ter todos os cuidados e sempre confiando no Senhor. Temos a certeza que Deus é poderoso para nos guardar todos esses dias. Não deixe que Satanás sopre no seu coração aquele vento do desespero que leva você à depressão, à agonia, à angústia e até mesmo perder a esperança. A nossa confiança está no Senhor. Nós agradecemos a presença aí dos irmãos que estão nos assistindo, agradecemos a presença dos irmãos das nossas congregações fora de Volta Redonda e todos os irmãos que estão sempre interagindo para que Deus possa continuar nos mantendo firme e que a gente possa continuar deixando o Salmo 133 fluir nos nossos corações. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Então, quanto mais unirmos, mais o Espírito Santo vai estar conosco. Nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe nesta noite. Daqui a pouco eu vou estar deixando uma palavra rápida para os irmãos terem uma noite abençoada e ter ensinamento nos vossos corações. Senhor Deus e Pai, neste momento eu estou aqui diante da Tua presença para poder Te glorificar e exaltar o Teu santo nome. Estou aqui, Senhor, transmitindo através desse canal para todos os membros da Igreja do Açude, para todos os outros membros de outras denominações, pessoas não crentes que nos assistem, a Tua palavra. Sabemos, ó Deus amado, que somos afligidos, somos, Senhor, bombardeados pelo adversário por causa da Tua obra, mas pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados neste momento, a purificação dos nossos lábios, a purificação das nossas vidas, Senhor, para que o diabo não possa ter aproveito nessas situações, mas que possamos sair sempre vencedores. Meu Deus amado, toma em Tuas mãos os meus lábios, toma em Tuas mãos a minha vida, me orienta, Senhor, me mostra, Senhor, a revelação da Tua palavra neste momento. Senhor, abençoa os irmãos que vão estar ouvindo a Tua palavra, que Tu possa tocar profundamente a cada coração nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ler com vocês hoje um estudo breve, rápido, a carta do escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. É um versículo muito conhecido, a gente está sempre falando dele, a gente está sempre comentando. Eu, particularmente, sempre comento esse verso,
que ele tem para mim um ponto muito principal na minha vida. É o verso 2 do capítulo 12 da carta aos Hebreus, diz assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Mais uma vez, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu estava meditando agora à tarde e pensando nos bombardeios, em toda a circunstância que nós passamos, mediante a nossa luta diária contra as potestades que, segundo a Bíblia, está aí nas regiões celestiais. Nós vemos que desde o princípio da humanidade, quando Deus colocou o primeiro casal lá no jardim, e aquele casal estava perfeito, predestinado a viver eternamente, sem enfermidade, sem dores, sem pecado, mantendo uma comunhão com o seu Criador. Desde aquela época, Satanás travou uma luta com o homem para poder distanciá-lo o mesmo de Deus. Você pode observar e concordar comigo nesta noite. Quantas vezes nós somos induzidos às tentações, nós somos induzidos a profetizar até contra nós mesmos o fracasso. Quantos de nós não já pensamos em desistir, parar? Quantos de nós não já pensamos largar tudo porque parece que não vale a pena, parece que estamos numa luta, que somos perdedores? Porque a investida do adversário contra a nossa vida, ela é muito grande. E a intenção dele é exatamente fazer o que eu acabei de falar, parar você para que você não caminhe mais. Quando Jesus estava no deserto, durante o seu jejum, Satanás posicionou diante de Jesus exatamente para convencê-lo a desistir da carreira que estava proposta. Tentou convencer ele de desistir, convenceu ele a desistir daquilo o qual ele foi designado a fazer. Quando Satanás usa a boca de Pedro, o que Pedro diz a Jesus: olha, ninguém vai lançar a mão de ti. Se for preciso, ou seja, eu irei, morrerei no teu lugar. Pode ficar tranquilo, desiste dessa história de morrer, ficar 3 dias no seio da terra. Ninguém vai lançar a mão de ti. Apesar de as pessoas te odiarem, o Senhor é aquele que abre os olhos do cego, ressuscita os mortos, cura os leprosos, multiplica os pães. E como é essa de morrer? Qualquer coisa, eu morro no teu lugar e o Senhor continua aí abençoando as pessoas. Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Eu não vim para me fazer de um coitado, eu vim exatamente para padecer pela humanidade. Então, na realidade, essa luta travada que Satanás trava com a gente, ele vem desde o princípio, porque ele não quer que você obtenha a vitória que está preparada para nós. Eu anotei aqui essa corrida que nós estamos correndo, essa luta, é um teste de fé. Isso vai durar a vida inteira. Não tem como nós escaparmos. Não temos como nós achar que Deus vai tirar nós disso. Até que nós alcancemos a nossa pátria, a vida eterna, essa luta, ela vai durar até o último dia da sua vida. Até no momento da sua morte, Satanás vai tentar convencer você a desistir de Deus. Ele vai tentar soprar nos seus ouvidos que não valeu a pena, olha o seu sofrimento.
Mas a Bíblia diz que aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Então, apesar da luta, apesar das afrontas, apesar das calúnias, apesar como eu posso dizer, Satanás, ele não aparece com chifres, cauda, garfos para nós, mas ele usa muitos meios que nos afrontam na cara. Apesar disso, nós temos que permanecer fiel até aquele grande dia. Eu sei que há momentos que a gente vacila, a gente volta lá atrás, a gente fica até sem a presença do Altíssimo por algum momento, porque ele, em alguns momentos, ele ganha da gente, ele vence, ele joga nós lá na lona, mas naquele momento, antes do juiz bater, começar a fazer a contagem regressiva para ver se você desistiu, é nessa hora que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e é que nos levanta e nos coloca de pé novamente. Então essa luta, ela vai durar até a nossa partida. E essa corrida, essa luta, nós temos que ter uma paciência, nós temos que ter uma tranquilidade. Eu me amarro muito no capítulo 11 dessa mesma epístola a respeito dos nossos pais que sofreram, mas permaneceram permaneceram fiéis pela fé. A gente vai meditar lá na Galeria da Fé, no capítulo 11, deixa eu conferir aqui para vocês. Galeria da Fé, no capítulo 11, nós vamos ler aqui o verso 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra, porque os que diz claramente, mostraram que busca uma pátria, e na verdade, se lembrasse daquela onde vinha sair, teria a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, a celestial. Ou seja, muitos dos nossos pais, eles não conquistaram bens materiais. Moisés não entrou na terra prometida, Abraão não viu a terra prometida, muitos não conseguiram enxergar de perto aquilo que estava prometido. Morreram sim, mas pela fé alcançaram a mais valiosa promessa, a vida eterna. É exatamente a luta de Satanás contra nós, é porque ele sabe que ele já está julgado, e ele já está condenado, para ele não existe mais escape, mas para a igreja ainda tem uma eternidade, para o homem ainda existe uma eternidade feliz. Então essa luta contra o crente é exatamente por isso. Então isso vai durar até a eternidade. Você tem que ser paciente e lembrando que assim como Deus foi com os nossos pais, Ele é com a igreja. Eu queria deixar aqui para a meditação de vocês Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo número 12, Filipenses capítulo 3, versículo 12, Filipenses 3, versículo 12 e o 14. Olha só o que Paulo fala: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. No versículo 14, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem hora que Satanás quer colocar em nós um sentimento que nós temos que ser perfeito a todo momento. Temos que andar em santidade, mas somos carne e às vezes falhamos. Mas o que a gente não pode deixar acontecer é parar de procurar a perfeição. Paulo fala: olha, eu não quero dizer que eu já tenha alcançado,
e nem que eu seja perfeito, mas estou procurando alcançar a perfeição e prossigo para o alvo. Qual é o meu alvo? O prêmio da salvação, a soberana vocação à salvação. Então, na realidade, essa luta que Satanás trava contra nós é exatamente para você desistir do prêmio que Deus tem prometido para você. Então, você, com todas as suas fraquezas e fragilidade, você tem que sempre correr olhando naquilo que está proposto para você, a salvação, a vida eterna. As dores, as aflições, as lutas, as angústias, não pode apagar da sua vida a vontade de vencer e fechar os seus olhos, de enxergar o alvo. O caminho da vitória é o mesmo que os nossos pais tiveram. Esforçaram para chegar até o fim. Filipenses 3:11. Apocalipse 3:21. Esse verso é muito conhecido. Apocalipse 3:21. Eu acabei de dizer para vocês que o caminho da vitória é o mesmo que nossos pais passaram. É o mesmo que Paulo teve confiança, teve paciência, mesmo com a fragilidade. Ele falou que estava se esforçando para procurar alcançar o alvo. E nós temos que ficar como meta, capítulo 3, versículo 21 de Apocalipse. Deixa eu conferir a referência aqui para nós. Ao que vencer, capítulo 3, verso 21 de Apocalipse. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, Jesus Cristo está dando para nós aqui um exemplo. A Bíblia diz, o profeta Isaías falou que ele foi um homem experimentado, ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Foi afligido, caluniado, foi levado como ovelha muda para o matadouro, mas não abriu a sua boca. Foi fiel até o fim. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. E Filipenses fala sobre isso. E Deus o exaltou, dando para ele um nome que é sobre todo nome. E agora ele escrevendo, mandando João escrever essa carta à igreja de Laodiceia, ele diz: olha, ao que vencer, se alguém se esforçar e vencer, eu vou conceder, eu vou dar a oportunidade de se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, ele venceu, sentou com o Pai. Se você vencer, você vai assentar também com Deus, vai participar da grande ceia. Aí no verso 22 ele fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na corrida rumo a essa soberana vocação, esse prêmio, existem coisas que nos enfraquece e nos torna uma presa muito fácil para que Satanás nos domine. É exatamente como quando nós não revestimos de armas espirituais. Eu notei para a gente aqui, essa luta será até a gente galgar a vida eterna. Mas seremos mais do que vencedores se nós revestimos das armas espirituais. Eu falei dias atrás nesse mesmo canal que se nós andarmos em espírito, nós não vamos cumprir as obras da carne. Mas se nós andar na carne, nós vamos cumprir os desejos da carne. E é nessa hora que a gente cumpre os desejos da carne, é que Satanás consegue nos vencer. Jesus, quando estava para ser preso, ele chamou os seus discípulos no jardim do Getsêmani para orar. E várias vezes Jesus voltava e seus discípulos estavam dormindo. Jesus disse a eles: olha, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando nós revestimos do espírito, nós
colocamos todas aquelas armaduras e armas que está escrito em Efésios 6, a partir do versículo 10. Aí nós conseguimos resistir o dia mal e conseguimos vencer o adversário. Mas quando estamos na carne, tornamos presas fáceis e frágeis. E ele domina sobre nós. O que pode acontecer se na hora desse domínio a gente não ter tempo mais de alcançar a vitória. Foi o que aconteceu com Sansão, você sabe muito bem disso. Ele tinha recebido de Deus um chamado, foi separado por Deus. A Bíblia diz que Deus falou para os seus pais: ó, esse menino, ele será separado, o Espírito Santo vai se apoderar dele e ele vai começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Mas no final da história, ele perde todo o seu prestígio e graça, simplesmente quando ele caiu na carnalidade, entregou todo o seu segredo a Dalila. Quando ele falou para Dalila: eu vou vencer os filisteus, como das outras vezes, a Bíblia diz que ele não percebeu que o Espírito Santo já tinha deixado. Os filisteus vieram, cortaram os seus cabelos, já tinham cortado, prenderam ele com algemas, cadeias, tiraram as suas vistas, levaram ele como prisioneiro de guerra, fizeram uma festa diante do deus Dagon, e Sansão ficou ali rodando uma moeda, e eles dando louvores a Dagon, por um homem que era de Deus, tinha as armas espirituais, mas no momento da carnalidade, Satanás prevaleceu. Então nós temos que nos fortalecer das armas espirituais. Efésios capítulo 6, vocês conhecem bem, a gente canta muito. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Se a gente não revestir de Deus, a gente cai na pilha do adversário. A gente peca, a gente faz tudo aquilo que Satanás propõe a gente. Isso acontece não só com vocês, não acontece comigo. Acontece com todos aqueles que dão lugar à carnalidade. Porque o apóstolo São Paulo fala no verso 12 que a nossa luta não é contra ninguém. A nossa luta não é contra o ser humano, é contra os príncipes das trevas, as potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele fala, portanto, está fácil. Toma toda a armadura de Deus, para que você possa resistir o dia mal, havendo feito tudo isso, colocando tudo dentro do figurino, você vai permanecer firme. Coloca os seus lombos revestidos com a verdade, coloca a couraça da justiça, calça os seus pés na preparação do evangelho, toma o escudo da fé, o qual você pode pagar todos os dados inflamados do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, essa luta diária, essa luta constante, a gente só vence se nós mantemos uma comunhão com Deus. Não é fácil estar ligado com o Senhor. As lutas da vida, o dia a dia, nos enfraquece, nos entristece. Uma coisa ou outra tenta nos tirar da graça, quebrar todo o nosso ritmo com Deus. Mas a gente nunca pode desfalecer. A Bíblia diz que se nós mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força ela será pequena. Se a gente recuar enquanto o adversário está lutando contra nós, ele vai nos dominar. Mas se mantermos firmes, seremos mais do que vencedores. Foi o que o apóstolo São Paulo ele diz para nós. Mas eu tenho uma promessa para você, para a gente terminar. Cristo já nos redimiu e já venceu o poder do maligno na cruz. Ou seja, Satanás já é derrotado. Cristo já ganhou essa vitória para nós. Nós só temos que estar em Cristo para continuarmos sendo vencedores. Deixa eu pegar mais uma referência aqui, Efésios capítulo 1, versículo 7. Mais uma referência para vocês, para nós, né? Efésios 1,
versículo 7. Nele nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. A maior derrota que Satanás, a maior vitória que Satanás teve contra o homem foi quando ele introduziu o pecado no mundo. Ou seja, o homem foi derrotado. Agora você perdeu o que você não deveria ter perdido: a comunhão com o seu Criador. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que Cristo já ganhou essa vitória. Hoje nós temos a redenção pelo sangue de Jesus, temos a remissão, a purificação dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça, ou seja, não tem valor. O apóstolo São Pedro, ele diz que não foi com ouro, nem com prata, nem com qualquer outro metal valioso que nós somos mudados, que nós somos transformados, que deixamos de ter aquela vã maneira, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro imaculado. Foi com esse sangue que ele nos comprou. Eu marquei uma outra referência para nós, como uma palavra de esperança. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículo número... Olha só, a partir do versículo de número 15. E disse eu, Paulo falando, em Atos dos Apóstolos: quem é, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunho, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando deste povo e do gentio a quem agora te envio. Eu estou te enviando para quê? Jesus está falando para Paulo, que estava enviando Paulo para testemunhar dele Jesus, o que ele ia fazer e o que ele veio fazer. Olha, eu quero que você testemunha, Paulo, versículo 18, que eu vim para abrir os olhos e das trevas converter a luz, e do poder de Satanás eu vim para abrir os olhos das pessoas, tirar as trevas dos olhos das pessoas, converter eles à luz e tirar eles de todo o poder de Satanás, a fim que eles recebam a remissão dos pecados, e de sorte que eles ficam santificados pela fé que está em mim, ou que pela fé que eles vão ter em mim. Então, esse verso esse episódio fala a respeito da conversão de Paulo. Eu estou tirando esse pedaço aqui isolado, só para vocês entenderem que Jesus estava dizendo para Paulo: eu vim para isso, para abrir os olhos do céu, para remir o pecado de todas as pessoas, para derrubar o poder de Satanás e colocar no homem o poder do Pai e santificar eles pela fé que eles vão ter em mim. Ou seja, Jesus já conquistou essa batalha para nós na cruz, nós apenas temos que estar nele. Romanos capítulo 3, versículo 24, tem uma promessa para nós aqui também: sendo justificado de graça, pela sua graça, temos a redenção que está em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo, ele já ganhou essa vitória para nós na cruz. Mas nós temos que continuar fiel até aquele grande dia. O apóstolo São Paulo, quando estava prestes a morrer, ele disse para Timóteo: olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Agora eu estou aguardando só uma coisinha: a coroa da justiça, a coroa de glória, a coroa da vitória. Estou guardando essa coroa que o Pai reservou para mim. Mas olha, eu tenho notícia para você, Timóteo: ele não guardou só para mim não,
Ele guardou para todos aqueles que amarem a sua vinda, para todos aqueles que for fiel até a morte. Então, irmãos, nesse momento de luta, nós estamos frisando muito a epidemia, nós estamos frisando muito a depressão, por ficarmos isolados, a angústia, a dor, a vontade de estar com os irmãos, a vontade de sair. Estamos preocupados muito se vai faltar comida, água, luz, como que vai ser. Tem pessoas dizendo que o mundo não volta ao normal mais. Tem tantas coisas acontecendo. Mas antes dessa situação vir no Brasil, a nossa luta já estava travada contra o adversário. A nossa luta já estava travada contra este mundo. Concorda comigo? Quantos de nós, antes do Covid-19 aparecer, a gente já estava vivendo em guerra, já estava vivendo em tempos de angústia, em tempos trabalhosos, tempo de aflição, luta aqui, luta lá, filho, pai, mãe, marido, emprego, vizinho, dinheiro, uma série de coisas. A gente já vinha em luta. Mas Paulo diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores e que nós temos que permanecer fiel. No texto que eu trouxe como base desta noite, Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para ele, o autor e consumador da nossa fé. É só para ele, só para Jesus. Se você olhar para a denominação congregacional, você vai ver inúmeras falhas na administração, no poder eclesiástico, nas lideranças. Se você olhar para mim como pastor Júlio, talvez você não consiga ficar de pé, porque você vai ver inúmeras falhas, inúmeros defeitos. Se você olhar para o seu líder, talvez você não vai conseguir ficar de pé, porque ele tem um monte de defeito. Se você olhar para o nosso pastor reverendo, você vai ver defeito. Se olhar para todas as pessoas, você vai ver defeito. Mas o único que você nunca vai ver defeito é Jesus. Há pouco tempo, uma senhora encontrou com um dos nossos pastores e ele fez um comentário, que a respeito da igreja. Ela falou: "Ih, rapaz, eu conheço diversos pastores. Eu não sei se você sabe, eu frequento um outro segmento religioso. E esse segmento religioso tem uma fé em uma outra pessoa. E eu já vi inúmeros pastores indo nesse segmento religioso buscando orientação nesse outro ser." E ela achou que ela ia envergonhar aquele pastor e disse: "Exatamente, minha filha. Esses pastores se foram lá porque eles são falhos. Você vai continuar vendo, talvez, pastores indo lá, crentes indo atrás de uma solução nesses lugares. Mas eu estou apresentando Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. Esse só pode olhar para ele, que só nunca vai ver ele desviar nem para a direita nem para a esquerda." Aquela senhora abaixou a cabeça. Mais tarde, eu, pastor Júlio, encontrei com ela. Ela me fez um comentário e eu descobri qual era o pastor que conversou com ela. E eu tive o privilégio de fazer o convite àquela senhora. E no leito de enfermidade, ela se converteu ao Senhor. Porque não olhou para ninguém, olhou para Jesus. Então, olha para Jesus neste momento. Olha para Ele, permaneça firme com Ele, que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai te ajudar a você vencer. Nas suas orações, nós estamos orando todos os dias às 3 da manhã. É difícil, o som não aperta mais, as dificuldades são maiores, mas o propósito é muito bom, porque Deus está nos ouvindo e nós vamos ser vencedor. Medita na palavra de Deus dia e noite, clame ao Senhor, peça perdão dos seus pecados e não desista nunca, ainda que muitas outras coisas venham estar diante dos teus olhos. Tenha Jesus como prioridade, tenha Jesus em primeiro lugar da sua vida. Que Deus te abençoe, você nesta noite, que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Os irmãos aí de Santana do Garambé, continue firme,
juntamente com o dirigente. Não desista. Continue orando pelos novos convertidos. O prefeito Carlos Eduardo me disse, muitos novos convertidos chegaram para a igreja e logo em seguida a igreja teve que ser restrita. Se tiver que ficar restrito à igreja, é melhor. Mas a palavra de Deus não vai ser impedida de chegar a esses corações. Então continue orando por eles. Se você tiver um número deles, manda uma mensagem. Os irmãos aí de Betipoca, permaneçam firmes. A circunstância é dolorosa, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Os irmãos de Bom Jardim, permaneçam firmes. Aqui nossos de quatro, nossos vizinhos, permaneçam firmes. Permaneçam firmes no Senhor. Foi Jesus que morreu na cruz por nossos pecados. Aqui a nossa igreja sede, a nossa igreja mãe, a nossa igreja de luta, a nossa igreja de conquistas. Não deixa que nada possa tomar a tua coroa. João escreveu lá em Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não deixa Satanás soprar. Tem um hino que a gente canta, a minha luz pequenina eu não deixarei brilhar. Não deixarei que ela fique sem brilhar. Não deixarei Satanás soprar. Não deixe Satanás soprar na sua luz, ainda que seja pequena, mas vá alimentando ela com azeite para que você possa estar firme. Permaneçam firmes. Eu vou orar para todas as pessoas que estão enfermas. Conversei com alguém agora há pouco, passou mal, estava com febre, fez as recomendações, não foi no hospital, nós estamos orando, e vai tomando os medicamentos da gripe, rapidinho você se levanta e vai dar tudo certo, mas nós vamos vencer. Feche os seus olhos neste momento. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade, por esse momento tão simples, tão, meu Deus amado, pequeno, mas eu não poderia deixar da igreja ficar sem o alimento. Apesar da dor, apesar, Senhor, das aflições que passo, das angústias que vivo, eu não posso deixar de cumprir com a minha obrigação, no qual eu fui ordenado. Então abençoa, Senhor Jesus, a tua igreja, abençoa minha vida, abençoa minha família aqui, repreende, Senhor, todo o mal contra nós, desfaz todas as fortalezas do inferno contra nossas vidas. Senhor Jesus amado, nos proteja, Senhor, porque estamos na linha de frente, nos guarda de todo mal. Nos deu a noite abençoada, que cada crente possa sentir-se abençoado, sentir renovado por Ti, e que as portas do inferno possam ser destruídas, as fortalezas, Senhor, possam ser julgadas por terra. Abençoa nossos obreiros, nossos líderes, abençoa nossas crianças, nossos juniores, abençoa todos, Senhor, a Tua igreja, que possamos ter uma noite abençoada, e na quinta-feira, se Tu nos permitir, estaremos aqui nesse canal novamente, um pouco mais dinâmica, Senhor, para poder transmitir a palavra, uma liturgia, fazer uma liturgia um pouco melhor para a Tua igreja, Senhor. E se tudo correr bem, nós esperamos que no dia 7 estaremos reunidos no nosso templo. Abençoa toda a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Curva sua cabeça, estende as suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com a igreja para todos sempre. Amém. Um abraço a todos os irmãos, aos aniversariantes, que você possa receber a graça de Deus no nome de Jesus. Amém.